E para falar de sementes, é que eu recebo hoje André Schwenning, que é o vice-presidente da Abras. André, boa tarde, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, Fabélia, para nós que é um grande prazer estar aqui no teu programa, muito assistido, muito reconhecido aí na nossa região, em todo lugar, né? Então, é uma honra estar aqui com você e poder somar aí nas discussões do nosso setor. Primeiro vamos falar assim, quem é a Abras? A Abras é a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, né? Ela é específica deste nosso setor de produção de sementes de soja do Brasil. Então, ela tem no seu ambiente associativo todas as empresas produtoras de sementes, tanto no Cerrado quanto na região sul do país. Hoje a Abras conta com mais de algo em torno de 65% da produção de sementes no Brasil dentro do seu ambiente associativo. Vamos falar assim, o seu guarda-chuva. Do seu guarda-chuva, exatamente. São os multiplicadores de sementes de soja do Brasil. Quando a gente fala de genética, a gente não tem como não mencionar a pesquisa. A Abras também fica de olho nisso? Claro, com certeza. A gente entende que a pesquisa é talvez o grande responsável, a grande responsável por este grande salto de produtividade que a gente teve nos últimos anos na agricultura brasileira. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, né, os produtores têm conseguido atingir patamares de produtividades bem acima do que era antes, né? E, obviamente, dentro de todo esse avanço, tem as técnicas de cultivo, né, a capacidade do agricultor, os investimentos, tecnologias, máquinas, mas a semente e dentro dela a questão da genética, né, do avanço genético, capacidade das plantas produzirem cada vez mais, a biotecnologia que também faz parte desse pacote tecnológico que é as sementes e o tratamento industrial de sementes são fatores cruciais, né? Foram e estão sendo fatores cruciais para esse grande salto em produtividade que a gente tem vivido na agricultura, especialmente na soja nos últimos anos. Você acha que vai ser ainda e nos próximos anos aí um desafio para o produtor, para ele estar fazendo desde o pré-plantio, o manejo correto? Porque se eu tenho um produtor que está produzindo 58 sacas de média e eu tenho um que está produzindo 92 sacas de média, é porque há uma capacidade produtiva. Sim, com toda certeza. Há diferenças, obviamente, de adoção de tecnologia, há diferenças também regionais, de solo, de condições, né, para se produzir, mas também há uma diferença na capacidade do agricultor de usar, né, tanto os recursos naturais quanto a tecnologia, os insumos para produzir mais, né? Mas com certeza a adoção de boas práticas e o uso da alta tecnologia somados vão trazer um ganho muito grande para toda a cadeia, né? E cabe a nós, enquanto associação e toda a classe produtora, a tentar equilibrar, né, e trazer uma igualdade, uma equidade nesse sentido para que a grande maioria dos agricultores busque as melhores produtividades, né? Semente certificada. O que isso aí representa para o produtor? Porque às vezes fica assim, mas eu salvei minha semente. Qual que é a diferença de termos ali semente certificada, uma semente salva e uma semente pirata? Eu acho que primeiramente, né, esse é um assunto bastante delicado, né, Fabélia? E primeiramente eu acho que é importante a gente dizer que na nossa opinião, enquanto associação que representa os multiplicadores de semente, nós não somos contra, pelo contrário, nós somos a favor da semente salva, né? Ela é muito importante, é uma salvaguarda do agricultor, né, produzir a sua própria semente. Porém, há uma grande diferença, como você bem disse, né, entre semente salva e semente pirata, né? E talvez esse seja o grande problema, a dificuldade de se fiscalizar, de se controlar o que é salvo, o que é pirata dentro, né, da nossa realidade enquanto Brasil. A gente sabe, né, falta muito braço, força e capital para se desenvolver essa gestão, que cria-se um ambiente de que essas sementes são produzidas e comercializadas.
É aí que a gente fala, é aí que o picareta entra e ele não pode ser chamado de produtor rural. Porque o picareta não é produtor. Produtor não é picareta, senhores. Aí é aquela história, sabe, que os policiais brincam às vezes, que falam, olha, não tem policial bandido. Tem bandido que se traveste de policial. Exatamente. E nesse ponto, qual é o grande prejuízo? O grande prejuízo, além, obviamente, para a indústria de sementes, que produz as sementes certificadas e tem os seus custos, é o prejuízo justamente para o agricultor. Por quê? Porque a pesquisa, justamente essa que produziu a melhor genética, que é o grande fator de incremento de produtividade nos últimos anos, não é remunerada no caso das sementes piratas. Tampouco nas salvas, mas guardada a proporção dentro do que a lei preconiza, que é o anexo 33, que o produtor somente pode salvar para o seu consumo, essa proporção é menor. Hoje a taxa de utilização de sementes no Brasil, sementes certificadas, ela está na casa dos 65%, 67% nos últimos anos, né? Então, é uma parte muito grande do consumo de sementes, da demanda de sementes do Brasil, que é fruto de semente salva e pirata. Como essa parte dessa demanda, a pesquisa não é remunerada, porventura, e isso já acontece, mas pode acontecer caso isso ganhe proporções ainda maiores, que essa pesquisa perde-se o estímulo de se investir, né? A gente vê nos últimos, talvez, 10 anos, um pouco menos, a Embrapa, que era a empresa que produzia a genética mais utilizada no Brasil, perdendo espaço e share no mercado, e empresas multinacionais com uma estrutura extremamente profissional, com muita tecnologia e com muito investimento, se tornando protagonistas do oferecimento de genética para o mercado brasileiro, especialmente de soja. Isso precisa ser remunerado. Isso precisa haver contrapartida para que esse investimento possa ser continuado, né? São empresas multinacionais e que o objetivo final, obviamente, é lucratividade para os seus sócios, para os seus acionistas, né? Então, nesse sentido, acho que há de ter um diálogo constante, né? Um entendimento entre as classes. Afinal, nós também, multiplicadores de sementes, somos agricultores, pensamos na agricultura, a agricultura é o nosso cliente final, é o nosso objetivo. É um diálogo constante na busca de um entendimento para evitar, né, esse desabastecimento do investimento em genética, dada a importância que isso tem para o agro, né? E somado a isso, obviamente que a classe sementeira, e esse é um grande trabalho que a associação preconiza e está investindo uma energia muito grande, é a evolução e o crescimento no que diz respeito à qualidade, a serviço, a tecnologia das empresas de semente para o agricultor. Porque o agricultor, quando compra uma semente certificada, ele precisa ter a segurança, né, de que aquele produto virá com a melhor qualidade, com o melhor serviço, alinhado a uma entrega no momento certo, né, com as melhores cultivares, somada à biotecnologia, o tratamento de sementes. Então, a indústria de sementes precisa também crescer, evoluir, a fim de que o agricultor, na sua tomada de decisão, muitas vezes preconize o uso de uma semente certificada. A Brás tem ali um percentual assim, de quanto hoje é comercializado com o TSI? Há uma diferença entre o Sul e o Cerrado por particularidades da região, né? O Sul são mais cooperativas que operam, no Cerrado são mais empresas regionais, o sementeiro regional, né? Mas o uso de sementes com tratamento de sementes industrial, acredito eu que está na faixa de 30% a 35% a nível de Brasil, no Cerrado um pouco menos. No Sul, talvez, um pouco mais. Você acha que, assim, a Brás olha isso com a medida que o produtor vai evoluindo em adoção de tecnologia,
há uma tendência de que ele comece a, vamos falar assim, comprar pronto. Porque se eu compro uma semente certificada, ela me vem com peneira, ela me vem ali com todo o trabalho que eu chego, coloco, tá minha máquina regulada, eu não vou ter problema de plantio, espaçamento, eu vou ter uma segurança maior, porque também tem aquele detalhe, errou no plantio, não tem mais o que fazer. Absolutamente. A gente tem a consciência, enquanto agricultor, antes de ser sementeiro, que a semente é o principal insumo. Porque é ali que começa tudo, né? Que nasce tudo, né? E além disso, a semente hoje, ela é um pacote tecnológico. Tá tudo ali dentro, né? Ou quase tudo, digamos assim, né? Tem a biotecnologia, tem a genética, né? Então, e tem o tratamento para dar segurança a tudo isso. Fazer essa proteção. Exatamente. E no sentido da tua pergunta, o grande desafio agora é o abre e plante, para que essa semente tenha a garantia de ser o mínimo possível vulnerabilizada enquanto manejo, e simplesmente seja colocado na plantadeira e colocada no solo, né? A forma de se plantar, né? De se conduzir, para que a gente atinja o grande objetivo, que é ter lavouras de alto potencial produtivo. Então, essa segurança é uma responsabilidade da indústria sementeira de oferecer para o agricultor que escolhe, né? Analisando o custo-benefício, utilizar sementes certificadas. Quando começo a fazer ali a minha semente, isso não é pirataria, isso a lei me permite. Mas eu preciso fazer uns registros disso aí, eu preciso fazer umas declarações também, né? Obviamente, é absolutamente legal, né, e legítimo se salvar a semente no Brasil. Precisa se cumprir requisitos burocráticos, né, de registro junto ao Ministério da Agricultura, assim como tem questões também a serem cumpridas no sentido de se beneficiar a semente na sua própria fazenda, na sua própria unidade. O consumo deve se restringir àquela unidade de produção, né? Então, tem regramentos justamente para salvaguardar uma questão ainda maior, né, Fabélia, que é tão somente de genética, que é muito importante, como a gente citou, mas uma questão sanitária do país, né? A semente pode carregar pragas, fungos que podem colocar em risco uma questão ainda mais abrangente no que diz respeito à produção, né? Coisas do tipo que ano passado houve aquela preocupação toda com aquelas sementes que estavam chegando pelo correio sem nenhum pedido, e aí o Ministério da Agricultura interferiu para verificar, analisar e o que tinha naquilo ali, né? Obviamente, né? Fala-se tanto dessa guerra, né, entre os países, o agro brasileiro é a bola da vez, né? E a gente passa a ser vitrine, mas também vidraça, né? E isso pode ser o objeto, né? A ferramenta de um ataque nesse sentido. Então, é muito sério, né? As sementes carregam a possibilidade de trazer toda essa bonança que a gente citou aqui, de incremento de produtividade, né? De tecnologia, mas também pode carregar algo que possa ser utilizado de uma forma ruim, né, e estratégica nesse sentido. Então, não é a teoria da conspiração, mas sim algo muito sério que precisa ser muito controlado e cuidado, né? A Lenise está acompanhando o programa e quando a gente fala disso aí, se eu ficar salvando a mesma semente seguidamente, eu corro o risco de perder potencialidade produtiva dela? Com certeza. A pesquisa, né, já coloca isso de forma bem clara em vários estudos, assim como em raças de animais, no mundo das plantas, é da mesma forma, né? Você acaba tendo uma perda do potencial genético, né? Isso definha não somente através das gerações no campo, mas também na questão do beneficiamento, a possibilidade de misturas, enfim, uma série de situações que possam levar à perda deste potencial genético, né? É por isso que na produção de semente certificada você tem aí uma limitação de gerações, né? A cada 3 multiplicações, né? Semente genética, você produz semente básica e você pode multiplicar mais 2 vezes, né, essa semente
a partir daquele momento você deve renovar essa genética com uma semente básica novamente. Então você tem um regramento justamente para garantir, salvaguardar este potencial genético que é muito importante para o agricultor, para a agricultura como um todo, né? Bom, meio-dia e 25, aí aqui já para a gente começar, para a gente finalizar, porque quando fala da questão pirata, o Brasil viveu lá nos anos 60, 70, a vassoura de bruxa, na Bahia, no oeste da Bahia, ali nas plantações de cacau, né? Então a gente também não pode ignorar uma possibilidade de praga considerando uma semente pirata, porque daí eu não sei exatamente de onde ela veio. Eu não tenho segurança com ela. Exatamente, sem dúvida. Eu acho que a gente precisa, enquanto cadeia, né, agricultor, indústria de sementes, obtentores de genética, se unir em torno disso, de buscar uma segurança sanitária e cuidar dessa questão genética, né, disso ter uma sustentabilidade, né, a palavra que está tanto em voga aí, né, Fabela? Então, eu acho que é algo que a gente tem que se preocupar, ter uma agenda conjunta de muito diálogo entre a classe produtora, os multiplicadores de semente, mais uma vez a indústria de genética, que a gente busque um ambiente que seja sustentável, que obviamente salvaguarde o agricultor naquilo que é legítimo, né, e prerrogativa dele de salvar a sua própria semente, mas que evite a pirataria, que é depreciativa em qualquer setor da economia, em qualquer coisa da nossa vida, né? Há de ser remunerado aquele que produziu, que inventou, que criou, né? Então, assim, eu acho que há de se buscar um ponto de equilíbrio, um meio do caminho, e o próprio agricultor consciente combater a pirataria. E uma das grandes ferramentas é não comprar, né? A gente fala, né, que o receptador é tão criminoso quanto aquele que produz, né? Então, acho que essa consciência enquanto cadeia todos nós precisamos buscar, e é uma das grandes pautas da nossa associação, na qual eu tive a oportunidade de ser eleito vice-presidente. Bom, eu quero agradecer sua presença aqui. Vamos voltar a falar? Com toda certeza, com o maior prazer, te agradeço muito a oportunidade, é sempre uma honra estar aqui com você.